Hello everyone. Good evening. How are you? Hello everyone. Hi there. Ok. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Na verdade, a live de hoje é a primeira live, porque a partir de agora a gente vai começar uma nova era aqui no English Vanessa Pimenta, né? A era de muitas lives. Então a gente vai começar a fazer live 2 vezes por semana. Toda segunda-feira às 9 da noite e toda quinta-feira meio-dia. E hoje então é a primeira live dessa nova era aqui no English Vanessa Pimenta. Sejam muito bem-vindos. E o título de hoje eu vou contar pra vocês quais são os 3 Fs. Quais são os 3 Fs e qual é o 1D, né? O que é essa fórmula que eu tô falando? 3 Fs e 1D para fluência em inglês. Se vocês pensarem em alguém que está aprendendo inglês, clica no aviãozinho, manda isso para mais pessoas, para que mais pessoas participem. E também no aviãozinho. A gente acabou de começar. Vamos esperar só alguns segundinhos até o Instagram entregar para mais pessoas que estamos ao vivo, ok? Os 3 Fs e 1D para sua fluência em inglês. Hello, good evening. Welcome. Hello, Bruna. Hello. Ok, let's start. As minhas anotações aqui estão, né, como sempre aqui no papel. Deixa eu só reduzir aqui o som. Ok. Estamos também ao vivo no YouTube. Hello, pessoal do YouTube. Então, se eu olhar aqui pro lado, tô no YouTube. Se eu olhar aqui, tô no Instagram, ok? So, let's start. Bem, então, primeiro, quero dizer que é o seguinte. Esse vídeo, ele tem uma inspiração. O vídeo de hoje tem uma inspiração. E a inspiração de hoje é a Natália Arcuri. Eu não sei se vocês seguem Natália Arcuri. Ela é especialista em finanças, né, Natália Arcuri, e eu me inspirei num vídeo dela para trazer esse conteúdo para vocês verem o quanto de coisas na nossa vida que pode se conectar com o inglês, e às vezes a gente nem percebe isso, tá? Então o vídeo de hoje foi inspirado na Natália Arcuri, então você vai saber quais são os 3 Fs que você precisa para a fluência em inglês e o 1D que você precisa para a fluência em inglês. Então vamos lá. O primeiro F que você precisa, gente, já sabe, né? Eu olhando aqui para baixo, tô olhando as minhas anotações. O primeiro F que você precisa é o foco. Você precisa de foco. Só que aqui existem 2 tipos de foco que você precisa ter e isso é essencial para a sua fluência em inglês. O primeiro tipo de foco que você precisa é o foco que todo mundo meio que já está cansado de saber, entretanto ainda não sabe muito bem ou não coloca em prática. Que é o de você saber onde você quer chegar. Onde você quer chegar com o seu inglês? Onde você quer que o seu inglês te leve? Por que você quer aprender inglês? Você precisa ter essa clareza de por que você quer o inglês, né? Ou seja, você precisa ter foco, né? Que nem tem aquele coelho, né, da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. E não é por aí que as coisas têm que ser feitas, né? Então, é essencial que você tenha foco. Você precisa saber o que você quer. Mas o foco não é só nessa percepção. Você precisa, gente, e a gente está vivendo um ano muito complicado, né? Por mais que tenha vacina, a gente está vendo que 2021 vai ser um ano que pode trazer muitos desafios, talvez mais desafio do que o ano passado. Então você precisa ter foco em você, não apenas foco no que você quer, mas assim, foco em você. O que é relevante para você? O que é importante para você? Esse ano que a gente está vivendo, né, desde o ano passado e a gente está aí começando um ano difícil, a gente precisa saber o que é relevante, porque assim, tem muita informação, tem um monte de coisa, a gente está imerso. Agora assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Todas as empresas
assim, né, a grandíssima maioria das empresas, elas estão passando aí por uma revolução tecnológica, elas estão vindo para a internet divulgar o trabalho delas. Isso aconteceu em pouquíssimos meses, né, coisa que talvez levaria aí alguns anos, aconteceu em pouquíssimos meses, no ano passado. Com isso, aumentou a quantidade de informação na internet. Aliás, aumentou a quantidade de horas que a gente passa com o celular na mão ali conectado. Se você não filtrar o que é importante para você, você vai estar perdendo tempo. Então você precisa saber o que é relevante para você, o que realmente importa para você. Faz uma reciclagem nas páginas que você segue no Instagram, no Facebook, em tudo assim. Faz uma reciclagem. Preste atenção se você está conectada com somente o que é relevante, somente o que é importante para você, né? E isso tem tudo a ver com o inglês também, né? Tudo que eu tô falando aqui, gente, tem a ver com o inglês, tá? Não pense vocês que são assuntos assim genéricos, tudo tem a ver com o inglês, porque, por exemplo, de novo, se você fica consumindo um monte de conteúdo que não é relevante para você, você poderia estar usando esse tempo para estudar inglês, né? Outra coisa, quais são as pessoas que te cercam? Existe eu não sei se é bem uma teoria, mas assim, existem estudos aí, né? Diz que, mas resumindo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então pensa como são essas 5 pessoas que você mais convive. Essas 5 pessoas que você mais convive, elas são otimistas ou elas são pessimistas? São pessoas que te apoiam ou são pessoas que falam, isso aí não vai dar certo? Ou então são aquelas pessoas que, por exemplo, falam assim pra você, vamos supor, você fala que você vai estudar inglês, né? Aí essa pessoa fala pra você, deixa quieto, não estuda inglês hoje não. Deixa isso aí pra depois. Ou então vocês vão assistir um filme junto, ao invés da pessoa te incentivar a você colocar a legenda em inglês, a pessoa fala, não, põe dublado. Quem são as pessoas que você tá andando? Essas pessoas que você mais convive, são pessoas que te apoiam para você aprender inglês ou são pessoas que estão te atrasando? São pessoas otimistas ou são pessoas pessimistas? São pessoas que realmente, né, te ajudam. Às vezes você tá desanimada para estudar inglês e aí você, sei lá, tá com preguiça, alguma coisa, né, ou não tá treinando inglês. Como que são essas pessoas? Eu lembro que quando eu voltei do Canadá, minha mãe ela não fala inglês, mas eu lembro que quando eu voltei do Canadá, olha isso que incrível. Presta atenção se você tem esse tipo de pessoa perto de você. Mãe ou qualquer outra pessoa. Quando eu voltei do Canadá, eu lembro que minha mãe falou assim pra mim, bom, eu voltei do Canadá e uma semana depois eu comecei a dar aula na escola, né? Só que eu não dava aula na escola todos os dias, acho que eu dava aula uns 4 dias na semana, se eu não me engano. 4, 5 vezes na semana. E aí, sabe o que minha mãe falou? Minha mãe falou assim, Fia, ela me chama de Fia, né? Ela falou assim, Fia, fala inglês com a mãe. Eu falei, mãe, mas você não fala inglês. Ela falou assim, não tem problema, você precisa treinar, fica falando inglês. Porque, né, imagina, lá no Canadá eu falava um monte de inglês, aí volto pro Brasil, e aí eu fico falando inglês só quando tá em aula, né, isso é ruim. Então minha mãe me incentivou, ou seja, minha mãe não sabia inglês, não sabe até hoje, e aí minha mãe falava assim, filha, fala inglês comigo. Ou seja, é uma pessoa que estava me incentivando, né, a cultivar um hábito bom. As pessoas que te cercam, elas te incentivam isso? Porque assim, gente, para uma pessoa te apoiar, você falar inglês, no caso, por exemplo, no caso da minha mãe, ela não precisa saber, ela não precisa entender, ela precisa te dar apoio. Ela te incentiva ou ela te atrasa? Na hora que você fala assim, eu preciso estudar inglês, a pessoa te incentiva, ela fala assim, estuda depois. Então tenha foco nas pessoas que você está convivendo. Veja se ela está te ajudando a concluir as metas da sua vida, especificamente também do inglês, tá? Além disso, gente, eu tô olhando aqui, já sabe, as minhas anotações, né? É muito importante a gente ver, assim, com quem que a gente comunica que a gente está querendo aprender inglês. A gente precisa prestar atenção em quem que são essas pessoas, né? Sabe uma outra coisa muito importante, eu sempre falo? Pra gente envolver as pessoas que a gente, principalmente as pessoas que a gente convive, envolva essas pessoas no seu sonho de falar inglês, sonho ou necessidade de falar inglês. O que eu quero dizer com isso? Eu falo aqui toda hora, estabelece um horário para você estudar no mínimo, 15 minutos por dia. E esses 15 minutos por dia do inglês, o tempo que você definir, ele precisa ser sagrado. A menos que aconteça emergências, né? Assim, né? A gente não controla tudo. Mas esses minutos, eles precisam ser sagrados. Então imagina que você estabeleceu 15 minutos por dia, que é o que você tem. Melhor isso do que nada, certo?
Aqueles 15 minutos você não pode ser interrompido, você precisa estar ali 100%. Então, se você envolver as pessoas que moram, vamos supor, você mora com seus pais, por exemplo, você fala assim, ó, pai e mãe, seguinte, todo dia, das 7 às 7h15 da noite eu vou estudar inglês, eu vou pedir, por favor, pra quando eu tiver com a porta fechada, nesse horário do quarto, não me chama, não me interrompe não, porque eu preciso me dedicar ao inglês, porque eu quero inglês para isso, porque eu quero inglês para eu ter um salário maior, pra gente viajar mais, para isso, para aquilo outro, tá? Então envolva as pessoas que moram com você no seu sonho de falar inglês. Ou seja, dessa forma, até interrupção na hora de estudar, você vai minimizar. Veja o quanto que, tipo assim, às vezes você fala, não precisa, pra que eu vou envolver as pessoas que moram comigo, envolver essas pessoas no meu sonho? Não precisa disso. Mas isso evita até de você ter interrupção. Então, assim, é importante você prestar atenção como que estão a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Se são otimistas, pessimistas e principalmente em relação ao inglês. Se elas te incentivam ou se elas te atrasam, tá? Bem, outra coisa, qual é o tipo de notícia que você tem tido contato? Qual o conteúdo que você tem consumido? Você tem consumido conteúdo que suga a sua energia ou que aumenta a sua energia? E olha o quanto que isso é poderoso, até o quanto que isso impacta até em relação ao inglês. Porque, por exemplo, a gente tá vivendo tempos muito difíceis, né? Eu confesso pra vocês, assim, que eu não fico em contato, assim, eu não fico lendo tudo, assim, sobre o Covid, sabe? Eu não fico tendo contato, lendo notícia, porque me faz mal. Tô fazendo a minha parte, ficando em casa, etc. E eu leio, assim, as headlines, as notícias importantes que eu preciso saber, né? Mas eu não fico vendo, assim, às vezes a gente recebe coisas muito tristes também em grupo de WhatsApp e tudo mais. Presta atenção se você tá tendo muito contato com esse tipo de conteúdo. Porque se você tá tendo muito tipo de contato com esse conteúdo, sua energia meio que baixa, sabe? Esse conteúdo suga sua energia, como se realmente sugasse a energia. Se a sua energia estiver baixa, de tanto você ficar lendo essas notícias ou lendo esse tipo de notícia ou de qualquer outro tipo, coisas que te sugam, né? Como que você acha que vai estar a sua produtividade na hora de você trabalhar e estudar inglês? Como você acha que vai estar a sua vontade na hora de você estudar inglês? Vai estar péssima, né? Vai estar sugando essa energia. Então você precisa focar em escolher também o tipo de conteúdo que você consome, o tipo de notícia, porque tudo, parece que não, mas tudo influencia nos seus estudos em inglês, né? Diretamente e indiretamente. Outra coisa, muito importante, você tem foco em consumir o inglês que você gosta? Você tem foco em consumir apenas o inglês que te interessa? Ou você foca em consumir qualquer inglês? Você precisa colocar o inglês na sua vida de uma maneira agradável, que você goste. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que a gente só tem sucesso em alguma coisa se a gente faz aquilo que a gente gosta, se a gente faz aquilo que interessa pra gente. Então você precisa ter contato com o inglês, você precisa focar no tipo de inglês que te agrada. Não busque fontes de estudo que você não goste. Se você ama, por exemplo, assistir filme, então assista filmes em inglês. Se você ama, por exemplo, assuntos de esporte, então foque em estudar assuntos de esporte em inglês. Não vá focar em inglês que tenha a ver com, sei lá, qualquer outro assunto que não seja do seu interesse, né? Você precisa focar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu agora estou bastante interessada em aprender mais sobre vinhos, o processo de produção de vinho. Mesmo em português, se eu for conversar sobre vinho, eu não sei muito vocabulário de vinho, relacionado a vinho. Eu não sei quase nada, na verdade. E aí eu percebi que, assim, se é um assunto que eu estou gostando cada vez mais de conversar em português, apesar de não saber quase nada, eu quero saber disso em inglês para eu poder conversar isso em inglês também. Ou seja, a partir de agora, eu vou passar a colocar foco em aprender vocabulário, assuntos relacionados a vinho em inglês, entendeu? Ou seja, eu vou direcionar o meu foco, o que eu quero aprender em inglês, o que eu quero estudar em inglês, né? Então, coloque foco naquilo do inglês que seja interessante para você, naquilo em inglês que realmente te traga algum benefício, tá? E assim, o que não estiver alinhado com você, o que não estiver alinhado com a sua vida, você precisa excluir, você precisa eliminar. E aqui, inclusive, vale a pena, eu tô me referindo também às pessoas. Preste atenção, de novo, né? Às vezes, assim,
sei lá, você mora com seus pais ou com seu esposo, aí você tem contato com seus pais e tal, mas às vezes você tem amigos, né? As pessoas que você mais convive no trabalho. Essas pessoas no trabalho são pessoas que te colocam a energia lá em cima, são pessoas que te sugam energia, são pessoas que te incentivam, que te apoiam ou o contrário. Presta atenção, a gente precisa reciclar até muitas vezes as pessoas que a gente convive, tá? Presta atenção nisso. Presta atenção então assim, o primeiro F a gente já tá fechando, que é foco tanto no que você quer, quanto foco no que você, tanto no que você quer, quanto em quem é você. Você foca em você, foca no que é importante com você, para você. Veja se tudo que você tá fazendo se está relacionado a você, né? Se está focado em você, tá? Esse é o primeiro F. Estão anotando aí, né, gente? Vão anotando aí. Agora vamos para o segundo F. Qual que é o segundo F aqui? O segundo F é força. De novo, força. Então assim, primeiro, foco. Força. Sabe o que é força? Força significa fazer o que precisa ser feito. Não adianta você ter foco, não adianta você saber onde você quer chegar, não adianta você filtrar o que é importante para você e o que não é, se você não executar sua força, se você não fizer o que precisa ser feito. Você precisa fazer o que tem que ser feito. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Há quanto tempo você está enrolando para começar a estudar inglês? Há quanto tempo você está enrolando para colocar o inglês todos os dias? Há quanto tempo você está enrolando para começar a assistir filme com áudio em inglês e legenda em inglês? Há quanto tempo você está enrolando para tirar a legenda do filme por completo? Há quanto tempo você está enrolando para colocar em prática todo o vocabulário que você tem aprendido? Há quanto tempo você está enrolando para começar a estudar gramática da maneira mais eficaz para você? Há quanto tempo você está empurrando com a barriga com uma situação no inglês? Há quanto tempo você está dizendo que não tem tempo para estudar inglês todo dia? Há quanto tempo você está dizendo que fica perdido, que não sabe por onde começar inglês, mas também não toma uma atitude em relação a isso? Há quanto tempo você está empurrando de começar uma conversa com alguém? Ou seja, há quanto tempo você está esperando ter um inglês perfeito, melhor? Às vezes você não está esperando nem um inglês perfeito, você está esperando ter um inglês melhor para você praticar a conversação. Há quanto tempo você está empurrando essas decisões em relação ao inglês? Se você está empurrando qualquer uma dessas situações, se você se identificou com qualquer uma dessas situações, saiba você que você não tem força. Quer dizer que você está sem força. E sem força você não vai chegar na fluência. Força significa você fazer o que precisa ser feito. Presta atenção a quanto tempo você está enrolando para fazer aquilo que você sabe que vai resolver o seu inglês. Por exemplo, há quanto tempo você está enrolando para mudar o seu celular totalmente para inglês? Seu celular está totalmente em inglês? Os aplicativos que você usa estão totalmente em inglês? Seu computador está em inglês? Né? Às vezes não está. E você sabe que você pode fazer isso e você não faz. Então, há quanto tempo você está enrolando isso? Né? Para tomar essa atitude? Faça isso, coloque em prática, execute a força, ou seja, faça o que precisa ser feito, né? Deixa eu ver o que mais aqui, tá? Então esse é o F. O F significa o F de força é você saber que você executar o que precisa ser feito. E por que você precisa de força? Porque se você não tiver força, se você não executar o que você precisa fazer, sinto muito, so sorry, você não vai chegar na fluência. Eu falei que a live de hoje era os 3 Fs. Sem o F da força, que é fazer o que precisa ser feito, so sorry, sinto muito. Você não vai ser fluente em inglês, não tem como, tá? E aí, olha só, olha isso, olha como que o primeiro F do foco é essencial para você, o primeiro F do foco é essencial para você ter resultado. Se você não parar para pensar no foco, você não vai fazer o força, o segundo F, porque você não vai saber o que precisa ser feito. Então você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você quer chegar, o que é relevante para você, o que é importante para você, para daí você poder executar, tá? Então, primeiro F, foco. Segundo F, força, tá? E olha só, gente, olha aí quanto que é poderoso. Se eu não tivesse virado a chave lá atrás, se eu não tivesse colocado foco, se eu não tivesse colocado força, ou seja, se eu não tivesse passado a fazer o que precisa ser feito, hoje eu não estaria aqui. Não é milagre. Eu não estaria aqui
Absoluto, 100% de certeza. Eu não estaria aqui te passando, te ajudando de alguma maneira, nem que seja com uma ideia, alguma coisa. Eu não estaria aqui se eu não tivesse feito o que tinha que ter feito. Eu só estou aqui hoje porque eu fiz o que tinha que ser feito. Então, se você quer ter esse tipo de resultado, se você quer ter esse tipo de transformação de não ser inglês até eu sou fluente em inglês em nível avançado, você precisa fazer o que tem que ser feito, ok? Hello, Jonathan. Hello. Gente, mais um gole d'água. Lembrando, se vocês, tudo que eu tô falando aqui, se faz sentido pra vocês, clica no aviãozinho e manda essa live pra mais um amigo, uma amiga. Manda pra pelo menos mais uma pessoa, tá? E clica no coraçãozinho se o que eu falar faz sentido. Clica no coraçãozinho que aí o algoritmo vai entender que essa live ela precisa ser entregue para mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários em relação a tudo que eu tô falando aqui, tá bom? Ou dúvidas em gerais em relação ao inglês. Qual que é o terceiro F? Gente, o terceiro F que você precisa ter em relação à fluência em inglês é fé. Sabia? Sabia que você precisa ter fé para chegar à fluência em inglês? Pois é. Só que aqui eu não estou falando da fé em Deus, né? Da fé em Deus. Claro que a fé em Deus ela é essencial e ela é um acelerador, ela é essencial e um acelerador de tudo que você quer alcançar na vida. Então, inclusive na fluência em inglês. Porém, não é apenas dessa fé que eu tô falando. Eu quero trazer uma outra coisa aqui. Você precisa ter fé de que todo esforço e dedicação que você vai ter em relação ao inglês, que não é em vão. Você precisa ter fé de que quando você deixar de assistir um filme, de quando você deixar de fazer alguma coisa de hobby e você se dedicar ao inglês, você precisa ter fé que isso vai te dar o resultado que você quer. Você precisa exercer essa sua fé. E isso é muito importante porque qualquer tipo de coisa que você quer na sua vida, principalmente em inglês, que é algo de médio a longo prazo, você precisa ter fé, você precisa abdicar de momentos de lazer, porque você precisa se dedicar àquilo. Então, para você se abdicar de um momento de lazer, de descanso, você precisa ter fé que aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai estudar, vai te dar resultado. Que aquilo que você está fazendo vai trazer o resultado que você quer. Se você não tiver fé... se você não tiver fé que o inglês que você está estudando, se dedicando, vai dar resultado, você não vai chegar na fluência. Você precisa ter fé. E mais que isso, você precisa ter fé que o deixar de descansar e estudar inglês vai te ter resultado, porque se você não acreditar nisso, se você não tiver essa fé, você não vai abdicar. Você precisa abdicar. Não tem como, gente. Eu não tô aqui falando pra vocês nada absurdo, né? Qualquer tipo de meta que você quer, você tem que abdicar. Você tem que abdicar. Então você precisa ter fé. Você precisa ter fé de que o que você tá fazendo vai te trazer o resultado que você quer, tá? Deixa eu ver aqui. Realmente muita gente diz que não tem tempo para estudar inglês. Infelizmente, muitos não acreditam em fé. Bom, Jonathan, realmente muita gente diz que não tem tempo para estudar inglês. Isso, na verdade, Jonathan, é o que a gente fala de crença limitante, né? Quando você acha que você não tem tempo para alguma coisa, isso, na verdade, são algumas coisas, né? Falta de prioridade, né? Também indica, se você não tem tempo para estudar inglês, quer dizer que você ainda não tem o primeiro F, que é o foco, né? Porque se você não sabe para que o inglês vai te servir, se você não sabe, se você não almeja a vida que você vai ter com inglês fluente, dificilmente você vai chegar à fluência em inglês, né? Dificilmente, porque você precisa almejar o que você vai ter depois do inglês. Então isso é foco, né? E exatamente em relação a tempo, quando você tem foco, você sabe o que é relevante para você, você exclui, você para de perder tempo com o que não é relevante para você. Por exemplo, faz um limpa no Instagram de contas que estão te fazendo perder tempo, por exemplo, né? Então você precisa ter foco. Se você não arrumar o seu foco, você muitas vezes acaba não tendo tempo, né? Então você precisa arrumar o seu foco. E fé, precisa ter fé de que isso que você está fazendo vai te trazer o resultado, né? E assim, é muito importante quando a gente tem fé de que, olha, isso aqui que eu tô estudando, isso aqui que eu tô estudando inglês, tipo, por exemplo, eu não vou, é que agora a gente tá em pandemia, né? Agora a gente não tá podendo sair. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguma vez na sua vida você já deixou de sair porque você precisava estudar? Sim ou não? Responde aí. Responde pra mim, alguma vez você deixou de fazer alguma coisa social, encontrar amigos, até em reunião familiar,
por causa de estudar? Responde aí, sim ou não. O pessoal do YouTube também pode responder, sim ou não. Se você respondeu sim, se você já deixou de sair alguma vez porque você precisava estudar alguma coisa, responde pra mim uma coisa e pensa com você. Você alguma vez deixou de Ok, então a primeira pergunta, você deixou de sair alguma vez porque precisava estudar? Essa é a sua resposta sim. Aí, outra pergunta. Das vezes que você deixou de sair, deixou de socializar para estudar, alguma vez foi por causa do inglês? Alguma vez você deixou de ir em alguma situação social porque precisava estudar inglês? Provavelmente a sua resposta vai ser não. Se sua resposta for não, aqui a gente vê um grande problema em relação ao inglês, em relação a hábitos dos brasileiros em relação ao inglês. É muito comum a gente deixar de socializar, deixar de participar de algum evento social para estudar, mas esse estudar nunca é em inglês. E aí a gente quer ter os resultados que a gente tem em relação a outras coisas que a gente estuda, mas a gente não dá nem a devida importância para o inglês. Por que você não pode deixar de socializar porque estudar inglês? Por que eu estudar inglês? Deixa isso para depois. Amanhã eu faço inglês. Inglês eu consigo estudar amanhã, inglês eu consigo estudar à noite. Por quê? Por que não dá a mesma importância pro inglês para tantas outras coisas que precisa estudar? Estudar para concurso, por exemplo, às vezes a gente fica estudando para concurso, estuda para a prova do mestrado, por exemplo. Fica estudando assim meses, ou semanas ali, nem sai de casa, perde uma festa, alguma coisa para ficar ali estudando. No caso do inglês, deixa para depois. E aí, demora 8 anos para aprender inglês, não sabe por quê. Você precisa ter a mesma atitude. Deixe de sair, deixe de socializar, abra mão de alguns prazeres momentâneos em prol do seu inglês, né? E não fique admirado se o seu inglês der um boom assim, se você passar a ter resultado exponencial, né? Ou seja, só que tudo isso que eu tô falando, você não consegue executar se você não tiver clareza, se você não tiver foco, se você não colocar em prática, ou seja, se você não fizer a letra F força. E aí você precisa ter fé, ou seja, você vê o tamanho da fé que você tem que ter, porque o que eu tô aqui te colocando como desafio é abdique, né? Você abdicar de momentos de socializar, por exemplo, para você estudar inglês. Olha a fé que você tem que ter de que isso vai te dar resultado, de que isso não vai ser em vão. Esse é o tipo de fé que você precisa ter para você começar a ter o resultado em inglês que você quer, tá? E tem um problema muito grande em relação à nossa mente, tá? A mente do ser humano, a gente, muitas vezes, a gente dá 3 vezes mais atenção para o lado negativo do que o lado positivo. Então, por exemplo, de novo, eu estou trazendo um desafio para você deixar de socializar ou deixar de ter algum momento de lazer, né, para estudar inglês, para se dedicar ao inglês, certo? Se você prestar atenção só no lado negativo, você vai pensar, vamos supor que a gente não está em tempos de pandemia, tá? Vamos supor que você tem aí o aniversário de alguém, ou sei lá, às vezes não é nem aniversário, é uma pizzada, encontrar com os amigos, vamos supor. Aí você deixa de ir, você quer deixar de encontrar os amigos nessa pizzada para estudar inglês. Eu já tô te avisando, vai ter 3 vezes mais chance de você prestar atenção na parte negativa disso. O que você pode perder em não estar lá com seus amigos. Você pode perder a pizza, você pode perder uma piada incrível que vai sair bem lá na hora que você não tá, as risadas, o seu momento de se desestressar. Você pode prestar atenção, às vezes, em algum ponto gramatical que você tem que se dedicar mais. Enfim, você vai ter vai ser 3 vezes maior a chance de você prestar atenção no que você vai perder ao não estar lá presente, né? A gente tem isso, o ser humano é assim. Então, você precisa ter fé, por isso que a fé é tão importante na fluência. Você precisa ter fé de que, ok, eu não vou estar lá na pizzada com os meus amigos, mas o que eu estou fazendo aqui vai me trazer resultados exponenciais em poucos meses, em poucas semanas. Eu preciso me dedicar, é isso que eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou abrir mão daquele momento, mas depois eu pergunto pro pessoal o que rolou lá na pizzada, eles me contam quais foram as piadas. Ok, e pizza, gente, né? Eu tô dando um exemplo aqui, né? Pra vocês trazerem isso pra realidade de vocês quando isso acontecer. Pizza, você come aí em qualquer momento, né? Às vezes você vai deixar de assistir um filme pra você estudar inglês, sei lá, alguma gramática que você precisa, alguma coisa assim mais rígida. Você pode assistir o filme a qualquer hora.
né? Pensa nisso, coloque fé. Quando você colocar fé na sua fluência, você vai conseguir abdicar dos seus momentos sociais, abdicar dos seus momentos de relaxing em prol de algo muito maior, que é você conquistar as coisas que você quer através do inglês fluente. Você precisa ter essa fé, tá? De novo, se eu não tivesse focado, se eu não tivesse tido foco, se eu não tivesse tido força para executar o que eu preciso executar, e se eu não tivesse tido fé, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu só tô aqui porque eu executei esses 3 Fs. Foco, força, que é fazer o que precisa ser feito, e fé. Fé de que tudo que eu tava fazendo ia valer a pena. E, gente, eu vou te dizer, vale muito a pena você se dedicar aí por um curto período de tempo em inglês. Se dedica, se dedica, se dedica. Vale muito a pena. A liberdade que existe quando a gente é fluente em inglês, gente, só o inglês proporciona essa liberdade de comunicação. Não existe outro idioma que proporcione a liberdade de você, quando não tem legenda de um filme, quando não tem legenda de uma série, nem ligo, tô ali, assisto. Não existe nada no mundo, não existe outro idioma que te dê essa liberdade de comunicação. Por exemplo, eu tenho 2 artigos para ler, né, na faculdade, na pós-graduação. Tenho 2 artigos para ler, o em português e o em inglês. Aí, como eu não sou fluente em inglês, eu vou preferir escolher o artigo que está em português. O artigo em português é antigo, ensina técnicas de 10, 12 anos atrás. Eu não posso nem usar mais isso hoje, que na ciência é tudo muito rápido. Eu vou pegar então um artigo que está em inglês, que traz uma novidade, uma técnica, uma metodologia de 2 anos atrás, né? E aí, só que aí eu acabo não pegando esse artigo em inglês porque está em inglês, porque eu vou demorar muito tempo. Então, assim, você precisa ter fé, força, foco, né? Aliás, a ordem é ao contrário. Foco, força e fé. Sem esses, você não vai chegar onde você quer. Foco, força e fé. É os 3 Fs da fluência, tá? Gente, acreditem. Ser fluente em inglês é uma das coisas mais gostosas da minha vida. Sem brincadeira, sem brincadeira. É uma das coisas mais gostosas da vida. E eu posso falar isso porque inglês pra mim era impossível. Eu não tinha essa liberdade. Inglês pra mim era um bicho de 7 cabeças. Eu falava isso. E hoje eu tô aqui é porque eu quero que mais pessoas sintam o que eu sinto. Só que se vocês não fizerem o que precisa ser feito, vocês não vão sentir isso. Não tem segredo, tá? Tenha foco, tenha força e tenha fé, ok? Deixa eu ler o comentário e aí agora a gente vai pro D. E pior ainda, Vanessa, tem gente que não acredita em Deus. Sim, Jonathan, tem mais isso também, né? Que, bom, do meu ponto de vista, né? Eu sou cristã, então tudo que a gente coloca a Deus acelera o processo, e mesmo se não acelerar, as coisas acontecem, as coisas se tornam mais leves quando a gente acredita em Deus e coloca Deus nas coisas, né? Então, assim, para quem acredita em Deus, que não é, na verdade, assim, não é o tema da live, mas para quem acredita em Deus, para quem exerce a fé também, né? Traz isso para o seu sonho de falar inglês. Traz isso, coloca a sua fé no sentido religioso também, para você falar inglês, né? Tem vezes assim que a gente está desanimado, né? A gente pede aí uma luz divina, uma força divina pra gente dar conta de fazer o que precisa ser feito. Então, se você quer trazer a parte religiosa também para o inglês, isso é muito essencial, né? Peça a Deus, traga essa parte religiosa, tá bom? Traga essa parte religiosa para dentro do seu sonho de falar inglês, para dentro da sua necessidade de falar inglês, tá bom? Então, beleza, vamos fechar aqui os 3 Fs. Sem esses 3 Fs, ninguém chega na fluência em inglês. Eu só tô aqui porque eu executei os 3 Fs. Foco, força e fé, tá? Agora a gente vai falar do D. Qual que é o D, gente? O que você precisa? Eu não sei se vocês já desconfiam o que pode ser a letra D. Se alguém desconfiar, pode deixar nos comentários. A letra D, gente, significa dane-se. Dane-se que os outros vão pensar, dane-se que os outros vão falar de você, dane-se, dane-se, dane-se. Se você não ligar o dane-se, você não vai chegar à fluência. So sorry, sinto muito, sinto muito. Quem não ligar o dane-se não chega à fluência em inglês. Não tem como, não tem como. Quer alguns exemplos? Você não abre a boca para falar seu inglês porque você tem medo do que vão pensar de você. Dane-se.
Você não abre a boca porque a sua pronúncia não tá boa. Dane-se, abre a boca, fale. Você não abre, fica com vergonha de falar que você não vai socializar porque você precisa estudar inglês, você tem vergonha do que podem pensar de você. Dane-se. Dane-se, ligue o dane-se. Se você não ligar o dane-se, não tem como. Gente, eu tô olhando aqui pra baixo pra ver se eu não vou esquecer de nada, tá? Você já teve alguma coisa que você deixou de fazer com medo do que os outros iam pensar em inglês? Dane-se, você tem que ligar o dane-se, tá? Vou falar sobre mim. Por que eu passei a ter resultados exponenciais? Eu saí do inglês impossível. Não foi mágica, não foi milagre. Eu saí do inglês impossível porque em algum momento a chavinha virou e eu simplesmente passei a falar inglês mesmo falando errado. Eu taquei o dane-se, tá? Eu tava nem aí. Pra vocês terem ideia, por exemplo, se eu aprendesse numa aula a expressão long time no see you, eu chegava no dia seguinte para as minhas amigas da faculdade. Eu tinha acabado de vê-las, eu tinha visto elas no dia anterior, mas eu tinha aprendido a expressão, então não tava nem aí. Eu chegava para elas na hora de cumprimentá-las e eu falava, e aí, quanto tempo? Né? Ao invés de falar, e aí, quanto tempo? Eu falava, long time no see you. Long time no see you. Ou seja, eu taquei o dane-se, eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí se elas iam zoar comigo, se elas iam, eu não tava nem aí, porque eu tava decidida. Aliás, olha só, outro D é decisão também, hein? D, decidida. Eu estava decidida de que eu ia fazer acontecer. Então, assim, enquanto você se preocupar com o que os outros vão pensar, enquanto você ficar esperando o seu inglês ficar melhor para você colocar em prática, para você praticar o que você já sabe de inglês, sinto muito, você não vai chegar à fluência tão cedo. So sorry, tá? Você precisa ligar o dane-se. Você precisa ligar o dane-se. Pra tudo em inglês, tá? Por exemplo, qualquer coisa que falar pra você do tipo assim, nossa, mas precisa o seu celular ter inglês? Nossa, mas seu computador tem inglês? Nossa, mas você precisa ficar escrevendo tudo em inglês no seu trabalho? Nossa, mas você precisa fazer a sua to-do list em inglês? Nossa, mas você precisa disso? Nossa, mas você precisa daquilo? Dane-se. Dane-se. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, ninguém sabe o que o inglês vai te trazer. Se o inglês pode ser que seja uma realização pessoal sua, problema seu. Aliás, isso não é um problema, é maneira de falar. É assunto seu. Ninguém tem nada a ver se você tá deixando de socializar para estudar inglês. Dane-se. Dane-se. A partir de hoje, dane-se, ok? Gostaram do dane-se? O dane-se é essencial. Vocês querem decolar no seu inglês? Olha, o D começa... decolar também começa com D. Vocês querem decolar no inglês? Liga o dane-se. Vocês vão ver o tanto de resultado que traz. Fala inglês sozinho na sua casa. Aí se você mora com seus irmãos ou seus pais acharem ruim, seus irmãos, você tem que falar assim, dane-se. Tipo assim, principalmente assim, pais, na verdade o que os pais falam, eu não apoio isso, tá, gente? Eu respeito os pais. Mas assim, principalmente irmãos, né? Às vezes assim, você começa a falar inglês em casa sozinho e aí os irmãos ficam te zoando. Dane-se. Irmãos, sobrinhos, né? Depende, primos. Dane-se. Saiba que você, ao fazer isso, você já tá muito mais na frente do que as pessoas. E aqui eu tenho um recado, tá? Presta atenção, isso aqui é super importante. Não leve em consideração pessoas que zoam com você, pessoas que te colocam para baixo em relação ao inglês. Não leve em consideração. Você só pode, eu recomendo para você, só leve em consideração o que as pessoas falam se essas pessoas já chegaram onde você quer com o seu inglês. Então, assim, essas pessoas são brasileiros que já chegaram à fluência em inglês, eles passaram por todo o processo, eles já colhem frutos do inglês fluente. Essas pessoas, quando elas te darem um conselho, ouçam essas pessoas, conversem com essas pessoas. Caso contrário, se essa pessoa não chegou à fluência em inglês, se essa pessoa mal sabe falar um how are you, ou então sabe falar isso, mas na hora de falar telefone enrosca, na hora de contar o dia enrosca como foi, se essa pessoa te critica, dane-se. Essa pessoa não é a pessoa que você tem que escutar. Você tem que escutar pessoas que pessoas que já têm resultado no inglês que você quer, tá? Liga o dane-se para essas pessoas. Quem não tem o resultado que você almeja e te critica, não é essa pessoa que você tem que escutar. Não é essa pessoa que você tem que se envergonhar
não é essa pessoa, você precisa ligar o dane-se, ok? Então é isso, gente. Então esses foram os 3 Fs e o 1D. De novo, né, para fechar os 3 Fs. Primeiro F, foco, revisando aqui só para fechar. Foco. Você precisa ter foco em você, ou seja, se você não sabe para que você quer inglês, se você não sabe onde que o inglês vai te levar, qualquer caminho serve. Então você precisa ter foco. E também um outro ponto dentro do foco é, literalmente, você prestar atenção se tudo que está à sua volta se está alinhado com o que você quer. Então, veja se os conteúdos que você tem consumido, se está alinhado com o que você quer. Veja se as pessoas que você mais convive, se elas te colocam para, né, se elas te colocam para cima, se elas te impulsionam, se elas te incentivam, te apoiam ou se elas te deixam para trás. Presta atenção nisso, né? A gente sempre precisa estar reciclando, e isso vale inclusive para pessoas, certo? Presta atenção também, agora a gente está vivendo num ano muito difícil, então presta atenção se você não está consumindo muito conteúdo assim, que baixa a tua energia relacionada à pandemia e tudo mais, tenta filtrar isso, porque se a sua energia estiver baixa, se você conviver com pessoas negativas, pessimistas, a tua energia baixa, a consequência disso é que além delas não te incentivarem a estudar inglês, o teu sonho do inglês, elas também vão te sugar energia, automaticamente você vai estar com menos energia para você estudar inglês, menos produtividade no seu dia a dia, tá? Então esse é o foco. Próximo F é força. E força na fluência representa você fazer o que precisa ser feito. Só que se você não desenhar direitinho o F do foco, você não vai conseguir executar, né? Porque se você não sabe o que você quer e etc., como você vai executar? Então você precisa... Força, gente, é isso, tenham força, executem o que precisa executar, faz o que precisa ser feito. Se eu não tivesse feito o que precisava ter sido feito, eu não estaria aqui hoje. Então assim, precisa estudar todo dia? Precisa. Precisa aumentar a quantidade de horas de listening? Precisa, vai lá e faz. Pensa quantas coisas que você está enrolando, empurrando com a barriga para trazer o inglês para o seu dia a dia. Tem coisas que você já sabe que você pode ajustar e você não ajusta na sua rotina. Então, força, executa, faz o que precisa ser feito. Não enrole, faz o que precisa ser feito. Terceiro F da fluência é fé. Não apenas na força, não apenas na fé religiosa, se você quer trazer a religião para dentro disso, né? Traga também, mas aqui tenha fé de que todo esse esforço, toda essa dedicação que você está fazendo, tenha fé de que isso vai te trazer resultado. Você precisa ter essa fé de que isso vai trazer resultado. Porque se você tiver essa fé, você vai conseguir abrir mão de momentos de descanso, de momentos de lazer, para você se dedicar ao inglês. Tenha fé de que o que você está fazendo vai te trazer o resultado que você quer. Tenha fé de que o inglês que você sonha vai abrir as portas, vai te trazer a vida que você quer, né? Então você precisa ter essa fé. E qual que é o D? Qual é o 1D que você precisa para a fluência? Você precisa ligar o dane-se, né? Dane-se que os outros vão pensar, dane-se que os outros vão julgar, dane-se, dane-se, dane-se. Se alguém criticar, se alguém te julgar, essa pessoa não tem o mesmo valor que você. Ignore isso. Você apenas precisa escutar as pessoas que já tiveram o resultado que você quer. Você só pode escutar, você só pode valorizar as pessoas que já são fluentes em inglês, né? Tiveram essa transformação. Aí você escuta, tá? Todos os demais, dane-se, ok? So sorry. Gente, aqui é minha canequinha de Vancouver, ó. Eu só tô aqui porque quando eu fui pra Vancouver, eu me dediquei muito no inglês lá. A minha atitude lá foi... Eu tive foco lá em Vancouver, eu tive força, eu fiz o que precisava ser feito lá em Vancouver, e eu tive fé de que o tempo que eu estava lá em Vancouver me dedicando para o inglês ia valer a pena. E olha como valeu, olha como eu tô aqui. E quem duvidava, e quem falava assim que você não vai conseguir nada com inglês, inglês não é tudo isso. O que eu fiz? Dane-se, dane-se. Então, quando eu estava em Vancouver, tinha o foco, força, fé e dane-se, ok? Olha só onde eu tô aqui do outro lado. Ok, vamos concentrar aqui apenas nos comentários relacionados a inglês. Dane-se porque os outros vão pensar.
Eu tinha esse problema, eu ficava pensando no que os outros iam pensar de mim. Que bom que você não é mais assim. Sim, dedicação também é um outro D, né? Dedicação também é um outro D, com certeza. Existem vários Ds, né? Existe um dia D que você muda a sua cabeça, você começa a agir da maneira certa. Existe o D de dedicação, existe o D de decisão, né? Porque se você não decidir, ninguém vai decidir. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Na minha família, eles acham isso bobagem, patético. Eles acham que nasceram no Brasil e não precisam falar outros idiomas. Bem, Jonathan, são sua família, não sei qual grau de parentesco. Eu conheci uma pessoa, ela me mandou mensagem dizendo que os pais não apoiavam dele aprender inglês e que devido a uma semana gratuita de conteúdo que eu passei, que ele voltou a estudar inglês, porque os pais... A situação na casa dele tinha feito com que ele abafasse esse sonho de falar inglês. Então, é claro que precisa sempre respeitar os pais, as pessoas com que convivem, né? Mas, assim, a gente precisa ter foco, a gente precisa tomar decisões, né? Pra gente realizar aquilo que é importante pra gente. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe, quando a gente se autoconhece, quando a gente se conhece pra saber o que é relevante pra gente. Aí sim que a gente vai poder tomar as decisões, né? Ok, gente? Bem, pessoal, é isso. Então, esses foram os 3 Fs e 1 D, ok? 3 Fs e 1 D. Coloquem isso em prática, 3 Fs. Foco, força, fé e dane-se. Eu tenho certeza que se vocês colocarem tudo isso em prática, vocês vão passar a ter muito resultado, tá? O resultado de vocês vai sair do medíocre para o exponencial. Vocês precisam colocar todos esses em prática, tá bom? É isso, gente. Thank you so much. Essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E eu só tenho a agradecer por todos vocês que participaram aqui. And see you. Não esqueçam que a próxima live é quinta-feira, meio-dia aqui. Ok? See you. Thank you so much. Bye, bye.